Muito obrigado aos 5 pela vossa presença. Deixem-me apresentar aqui as pessoas que me estão a fazer companhia neste painel. E agora a ordem é importante. Portanto, aqui, aqui, começando aqui pela minha direita, temos o Afonso Salema, que é CEO da Start Campus. Temos o Paulo Calçada, que é CEO da Porto Digital. Depois temos o José Borrego, da Diretor-Geral Adjunto de Informação e Inovação na Anacom. O Rui Ribeiro, Diretor-Geral da IP Telecom. E, por último, o Frederico Santos, que é responsável pelo Digital e Inovação na Sonai AMC. Mais uma vez, muito obrigado. Nós tivemos aqui, acho que, 3 apresentações interessantes, com muito ricas em casos, e o que eu propunha era que nós, precisamente, nestes 50 minutos que temos de conversa, tentássemos também puxar por esse lado prático, por esse lado dos casos, daquilo que é a realidade da inovação digital em Portugal, que é o país onde todos vivemos, e, portanto, pedia-vos também essa abordagem mais prática e mais ilustrativa, porque acho que, para quem nos ouve aqui e através do streaming, acho que acaba de ser a abordagem mais interessante. Aqui para dar o pontapé de saída da nossa conversa, e como tem sido o hábito agora, quase todos os painéis, quase todas as discussões, nós começamos sempre por fazer agora um ponto de situação face à situação da pandemia, e onde a pandemia nos trouxe. Felizmente parece que já estamos a passar de fase, mas trouxe-nos a um ponto onde ficou claro, e eu acho que isto é dos aspectos mais notáveis da pandemia, é que as empresas perceberam, pelas piores razões, que para sobreviverem, para terem sucesso nos mercados em que atuam, é absolutamente fundamental conseguirem desenvolver produtos e serviços inovadores digitais. Ou seja, ficou mais que demonstrado que a capacidade das empresas de inovarem é absolutamente crítica para a sua sobrevivência, diria. O que a EDC tem dito é que existem aqui alguns aspectos. Isto não é uma tarefa fácil, ou seja, pôr as empresas a inovar, pôr as empresas a desenvolver produtos e serviços inovadores não é propriamente uma tarefa simples, e existem alguns aspectos, 4 aspectos que a EDC elenca, que são completamente essenciais para se conseguir fazer inovação em termos de produtos e serviços. O primeiro é ter a cultura certa, ter essa cultura na empresa, na organização certa para inovar, é dispor dos modelos organizativos adequados à inovação. Portanto, não se consegue inovar com modelos monolíticos e tradicionais de organização, é dispor da tecnologia, é ter tecnologia disponível para fazer essa inovação, e, por último, um aspecto que é particularmente relevante é ter a capacidade de transformar os modelos de negócio. Porque tudo isto vai implicar que as empresas se reinventem do ponto de vista de modelos de negócio, e ter esta capacidade, ter esta abertura para a alteração de modelos de negócio, muitos deles com anos e anos de existência, que pouco se transformaram, é absolutamente fundamental na inovação. Portanto, deixava este mote aqui para a nossa conversa, esta questão da cultura, a questão da tecnologia, e se calhar vou começar precisamente pela questão da tecnologia, a questão da transformação dos processos de negócio, como sendo temas que eu gostaria que fôssemos abordando. Afonso, e começando por si, tecnologia é fundamental. O dispor de infraestruturas tecnológicas, sejam elas de comunicações, de data centers, é absolutamente essencial, e faz parte da criação de condições estruturais para a inovação. A Start Campus, agora por causa do Francisco, fiquei muito com a Startup na cabeça. A Start Campus tem como missão precisamente criar essas condições, contribuir para essas condições estruturais. Como é que vocês estão a levar a cabo essa vossa missão? E se calhar, de um ponto de vista até mais global, como é que vê entidades como a vossa, que têm sobretudo um caráter mais tecnológico, qual é que é o vosso papel realmente na criação destas condições estruturais para a inovação? Eu acho que, para já, o papel, nós somos enablers. Há 2 pontos que
que acabou de mencionar que são importantes referir. É a parte de tecnologia e a parte de modelos de negócio têm de evoluir definitivamente. O que nós estamos a tentar fazer e o que a pandemia revelou é que as infraestruturas digitais, principalmente quando nós olhamos para a Europa, não estão adequadas. Há uma deficiência de infraestruturas já latente na Europa, só com a procura atual de serviços. Se nós implementarmos tudo aquilo que as apresentações anteriores disseram, não há sistema que aguente. Portanto, capacidade, não estamos lá. Precisamos muito mais tecnologia, precisamos que essa tecnologia venha rápido para acompanhar a evolução e o apetite que existe das pessoas e das empresas em fazer essa transformação digital. Um outro ponto que não foi mencionado é a parte de sustentabilidade. Cada vez mais a sustentabilidade está na ordem do dia. Eu sei que é muito fácil falar de sustentabilidade em termos de toneladas de CO2, que provavelmente ninguém nesta sala tem noção do que é uma tonelada de CO2. Portanto, eu vou utilizar um exemplo mais fácil. Vou usar cigarros. O exemplo são cigarros. Quando uma pessoa faz uma pesquisa na Google, é o equivalente a fumar 2 cigarros. Se envia um e-mail, é o equivalente a fumar 4. Se enviar uma mensagem, é o equivalente a fumar 40. Portanto, a pergunta que eu faço é: quantos cigarros é que já fumaram desde que acordaram hoje de manhã? E isso dá uma ideia do impacto em termos de CO2 que todo este movimento, que não vai parar, que a digitalização da indústria, mas também do lifestyle das pessoas, está a ter. E é aí que entramos nós. Há uma transformação do modelo de negócio. Nós tentamos trazer uma novidade na parte de gestão de data centers e na parte como nos integramos com parceiros na conectividade, para realmente sermos 100% verdes, ter essa preocupação sustentável, mas também permitir que essa tecnologia esteja acessível a todos. Há determinados potenciais clientes que já foram mencionados aqui hoje, que podem estar em data centers que sejam verdes, que permitam evoluir muito mais na digitalização de toda a economia. Obrigado, Afonso. Paulo, vocês também têm na vossa missão da Porto Digital o promover a inovação aberta, o criar ou promover a criação de ecossistemas de empreendedorismo. Portanto, são uma entidade pública, posso dizer que são uma entidade pública, embora não é uma associação privada, mas tem aqui eu diria que tem uma natureza mais pública do que privada, e portanto tem esta missão também de enablers, de catalisadores da inovação, muito focado na cidade do Porto, naturalmente. Como é que tem sido este cumprimento desta missão? Estão a conseguir fazer esta promoção da inovação, a promoção dos ecossistemas? Está a ter sucesso, portanto, o efeito está a concretizar-se e também, mais uma vez, generalizando, saindo um pouco daquilo que é a cidade do Porto, como é que vê aqui o papel das entidades públicas, espero que não fique chateado comigo de dizer que é uma entidade pública, e, portanto, pelo menos dos atores públicos nesta promoção da inovação. Assim, como é que está a ser? Está a ser espetacular. Claro que estamos a conseguir atingir todos os nossos objetivos e estamos a ter um impacto enorme na mudança da vida das pessoas. Pelo menos esta era a ambição que tínhamos há 8 anos, quando começámos o trabalho. Obviamente que nem perto disso ainda estamos. Portanto, tem sido difícil, é um processo de transformação que tem aqui sempre uma dupla ação, não é? Uma ação de impacto na cidade e, portanto, uma ação na transformação daquilo que se espera vir a ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, o impacto económico pela promoção de oportunidades para empreendedores no contexto daquilo que é o potencial que uma cidade pode representar, e depois também poderia falar um bocadinho melhor sobre isso, mas ao mesmo tempo também o cuidado que temos que ter em olhar para a organização Câmara Municipal, não é? Que só por si carrega logo um peso
tudo menos sexy, carrega algum peso institucional bastante complexo e, portanto, temos este duplo papel de cuidar internamente a organização, portanto, e ajudar a estrutura a incorporar inovação, ajudar a estrutura a incorporar novas ferramentas tecnológicas que ajudem a tornar-se mais eficiente, mais eficaz e depois, diretamente, a melhorar os serviços dos cidadãos. Mas isto é a preocupação de qualquer outra organização, qualquer um de nós que aqui esteja, seja privada ou pública, deve ter sempre esta preocupação de cuidar de si própria, não é? E depois, diretamente, vai ter impacto no seu negócio, ou aqui, no nosso caso, impacto também, direto ou indiretamente, na melhoria da vida dos cidadãos, porque tendo uma estrutura mais eficiente, sendo mais eficaz na utilização dos recursos, espera-se também que se consiga prestar melhores serviços. Mas, ao mesmo tempo, nesta lógica de inovação aberta, perceber de que forma é que, muito diretamente, trabalhamos com os cidadãos, não é? Nesta lógica do cidadão primeiro, nesta lógica da cocriação, de repensar muito como é que a cidade pode ser vivida e transformada com a ajuda de todos. Portanto, o nosso papel é sempre muito este. E sempre muito numa lógica de toolbox. A Portugal é uma toolbox de aceleração deste processo de incorporação de inovação, de gestão de inovação, de aceleração de todo o processo do digital. Portanto, gostávamos muito de nos posicionar como uma toolbox, somos um instrumento do município, desta estrutura municipal, portanto, somos uma entidade privada, apesar de gerirmos financiamento de dinheiro público e de sermos um instrumento detido em 80% pelo município do Porto, somos um instrumento que, como referi, quer servir de catalisador acelerando, por um lado, a incorporação de inovação na estrutura municipal, por outro lado, reforçar o papel da inovação na transformação da cidade, que é uma mensagem que nós muitas vezes dizemos. E depois via o digital. Se me permitem só assim, uma história um bocadinho rápida de como é que nós chegámos aqui e porque é que é importante olharmos para esta vaga de transição digital, sempre de uma forma também muito relativa e perceber como é que no passado isto já aconteceu e do esforço feito no passado, o que é que nós conseguimos aprender. Há cerca de 20 anos atrás, houve um projeto chamado Portugal Digital ou Cidades Digital, uma coisa desse género, cerca de 200 milhões de euros de financiamento público para transformar as nossas cidades. No total, estamos a falar de mais de 90% da população seria atingida por este financiamento público. De todo esse financiamento, não são muito, diria que são pouquíssimos as entidades ou os projetos que hoje em dia ainda estão a criar valor nas organizações. A Portugal pode se orgulhar de ser uma dessas. Portanto, nasceu nessa altura, nasceu como resultado de investimento de 10 milhões de euros feitos na cidade do Porto, teve as suas dificuldades, que não vale a pena agora estar a falar sobre elas, e neste momento posiciona-se para fazer crescer aquilo que possa ser, mais uma vez como referi, a transformação da inovação, a transformação da cidade via inovação, via incorporação de tecnologia. Mais objetivamente, também para perceber o que é que isto quer dizer depois no terreno, a Portugal é um operador de telecomunicações, funciona como um operador neutro. Aqui muito na lógica das apresentações foram ditas anteriores, trabalhamos tanto com operadores de telecomunicações diretamente para fazê-los chegar mais próximo dos clientes, como com startups que procuram tirar valor da tecnologia que nós temos. E depois trabalhamos sempre numa lógica de perceber, como referi, como é que esta articulação entre a tecnologia no contexto da cidade, a inovação pode criar valor, direto e indiretamente. Indiretamente, obviamente, diretamente, como já referi, com novos serviços, com serviços mais inovadores, indiretamente, tentando desenvolver um conceito de uma nova economia digital para as cidades, que é algo que também não existia. O setor das cidades era um setor ultra verticalizado, ultra fechado, portanto, era algo que estava preso em tecnologias de há 20 anos e muito difícil de entrar numa lógica de transparência, numa lógica de compra pública inovadora e, portanto, temos trabalhado num contexto muito europeu em perceber como é que nós canalizamos toda esta energia e este trabalho que temos a desenvolver na criação destas novas oportunidades para empreendedores e desenvolvendo esta nova economia das cidades, seja baseada em dados, seja baseada em tecnologias. Então, é um movimento que temos vindo a liderar na Europa. Há uma iniciativa europeia chamada 100 Intelligent Cities, é uma iniciativa da Comissão Europeia para suportar a transição digital em mais 100 cidades na Europa e o Porto é uma das 10 cidades mentoras. E, portanto, um exemplo concreto de como é que nós, com esta vontade de conciliar o investimento que temos que fazer para cuidar da nossa estrutura, ao mesmo tempo conseguimos ter um impacto direto e indireto na vida da cidade. Está aqui um duplo papel, um papel Sim. mais de dinamização da inovação e da transformação digital do próprio município, mas ao mesmo tempo na criação de condições, estas condições estruturais que eu referia na cidade, no município, para que outros atores possam alavancar nessas condições. Nós somos, muito rapidamente, mas ocupando um papel muito específico, que é o papel de enabler, de toolbox. Portanto, não somos nós que inovamos, ok? Somos nós que esperamos conseguir fazer com que os outros inovem. E isto acontece também internamente na organização. Uma das grandes dificuldades que nós tivemos internamente na organização foi quando surgiu este papel da unidade de inovação, que nunca existiu, porque nunca quisemos que existisse, foi perceber que o nosso papel era
capacitá-los, capacitar toda a estrutura organizacional para incorporar a inovação com ferramentas. Portanto, não somos nós que inovamos, não há uma estrutura de inovação. Há uma estrutura de gestão, de inovação, de apoio à gestão de inovação, mas compete a cada um dos elementos da equipa, de mais de 2.000 colaboradores do município do Porto, tratar de incorporar a inovação nos seus processos. E a mesma coisa achamos que deve acontecer na própria cidade. Okay? Nós tentamos ser as tais ferramentas de apoio à incorporação de inovação na transformação da cidade. Eu acho a ideia do Toolbox muito interessante. Afonso, é um pouco também o vosso posicionamento, é o enabler, criar as tais condições para que depois outros atores, outros agentes possam efetivamente ter a vida mais facilitada ou ser motivados a inovar. Claro que sim. O facto de nós trazermos uma infraestrutura destas para Portugal, o que vai permitir muitas das coisas das apresentações que falaram antes são as aplicações da AI e a visão que há para como a indústria digital vai funcionar. Vai necessitar de um poder de computação que, vamos ser sinceros, não existe cá em Portugal e ninguém ainda tem noção o que é que isso é. Quando eu falo com potenciais parceiros a dizer tenho um problema, onde é que vou colocar racks de 200 kW ou preciso de condutas de fibra óptica para suportar 10.000 pares de fibra, acham que eu estou a falar ficção científica. Mas não, isso já é uma realidade em outras partes do mundo e é isso que permite realmente usar toda a tecnologia ao máximo e permitir toda esta digitalização. Claro que está com o que disse antes, com o compromisso de ser verde, de não ter pegada carbónica. Claro. Porque senão, sermos todos ecologistas de Facebook não dá. É preciso realmente trabalhar toda a parte de trás e garantir que estamos, como o Francisco disse, a trabalhar para o greater good. E que fumamos menos cigarros. Exato. José, deixa-me avançar então aqui um pouco aqui na nossa discussão e como o José está aqui em representação de um regulador, eu vou fazer aqui uma provocação. A regulação é muitas vezes, não sei se justamente ou injustamente, vista como, de alguma forma, uma barreira à inovação, a quem quer fazer diferente, a quem quer inovar. Isto é uma crítica justa, não é? Como é que vê aqui até o papel da regulação menos como barreira, mas mais como motor, como também um enabler da inovação? Não, esse é um excelente ponto, de facto. Obrigado, Jorge. Até porque, tipicamente, a regulação não tem sido, até aqui, entendida como um fator dinamizador da própria inovação. E por isso é fundamental que nós, de uma vez por todas, e aqui numa perspectiva futura dessa regulação, recentremos aqui o papel do regulador. E para isso temos de considerar que a regulação é em si mesma um fator determinante no processo de inovação. Eu posso dar alguns exemplos disto que estou aqui a dizer e há de sê-lo no futuro e cada vez mais. Mas, desde logo, obviamente, é preciso alterarmos aqui o ADN da própria regulação. Não podemos continuar com a regulação que temos hoje e temos de caminhar para paradigmas mais de smart regulation e não estamos aqui a falar de ter mais ou menos legislação. Estamos aqui a falar de obter resultados de uma forma que seja menos onerosa e pouco intrusiva. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que temos de passar de uma regulação que é o que hoje em dia temos, que é a regulação ex post, ou seja, muito orientada à conformidade e não aos processos de transformação, portanto é muito monolítica, muito reativa e pouco antecipativa daquilo que aí pode vir. E portanto temos de passar por uma regulação que terá de ser muito mais ex ante. E aqui esta regulação ex ante tem que se basear no conhecimento, tem que se basear na experiência, tem que se basear na colaboração entre todos os atores, desde o mercado, desde os próprios reguladores, dos outros reguladores, enfim, todos os stakeholders que podem ter aqui um impacto, de facto, no trabalho que se está a criar no mercado e com aqui o apoio da própria regulação. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos de estar preparados para atuar proativamente. E temos de ter aqui uma forte capacidade preditiva, de antecipação, não é? E, portanto, estamos a falar numa regulação que deve ser orientada e sustentada num paradigma de data-driven. Portanto, basicamente já se falou também muito disto hoje aqui, a questão de termos sensores, e quando falamos aqui em sensores,
Estamos a falar desde sensores físicos, sondas, dispositivos da IoT, mas desde logo também dados do próprio mercado, dados que são fornecidos pelos próprios operadores. Sei lá, até podemos, no limite, pensar na análise daquilo que se passa nas redes sociais, ter aqui algum tipo de análise de sentimento, de reputação. Portanto, tudo isto são sensores importantíssimos para analisar. Obviamente, nós daqui vamos obter dados, mas com estes dados vamos ter que os transformar em informação e para isso precisamos de inteligência em cima destes dados. Portanto, há de facto aqui uma operação grande a fazer, portanto temos que operar aqui uma mudança de paradigma que vai ser significativa, de forma a que a regulação seja então parte de um processo de inovação. E já agora deixem-me vos dizer que a própria ANACOM, com a recente criação de uma Direção-Geral de Informação e Inovação, deu já aqui um primeiro passo neste sentido, tornar a organização mais ágil, mais receptiva e mais propensa à mudança, com uma cultura de inovação que torna esta organização menos monolítica, menos hierarquizada, mais matricial, mais colaborativa, mais transversal também, e que tenha aqui uma verdadeira cultura, uma cultura de equipa, de excelência, de transparência também, que é importante. Quando temos os dados, por exemplo, disponíveis a toda a organização, o que estamos a implementar aqui, de facto, é transparência. Mas, acima de tudo, sempre com a independência que se exige a um regulador. E estas coisas não são incompatíveis entre si, portanto, há forma de fazer. Portanto, nesta mudança de paradigma em que a regulação tem de estar em sintonia com os processos inovadores, há aqui um fator que é essencial, que é, como eu disse há pouco, é a colaboração. Portanto, o regulador deve ter aqui uma relação muito próxima com os agentes de mercado, com os atores que atuam, portanto, nestes mercados, obviamente que o regulador não dispõe de tudo. E, portanto, não tem meios ilimitados e, como tal, precisa de colaborar não só com a academia, com os outros reguladores, com os institutos de investigação e desenvolvimento, com o tecido empresarial, com os promotores de iniciativas inovadoras e, portanto, é possível, em conjunto, atingir aqui resultados visíveis e com um enorme benefício para o país. Exemplo disto é, por exemplo, e está aqui o Afonso, a colaboração que nós temos tido com a Start Campus, um projeto que é, obviamente, de interesse nacional. E nós temos, de alguma forma, tentado dar aqui também a nossa colaboração nas questões do levantamento da conectividade existente para que o projeto Sines 4.0 seja, de facto, aqui uma realidade. A ANACOM está também, neste contexto, a desenvolver uma plataforma geoespacial, precisamente para ter aqui vários dados de forma georreferenciada, e esta é uma ferramenta fundamental, essencialmente até porque em dezembro do passado ano o Governo aprovou um decreto-lei que cria um mapa de cobertura das redes de comunicações eletrónicas fixas e móveis. E, portanto, isto é uma ferramenta essencial não só para os decisores. Porquê? Porque tem aqui informação baseada em factos, em dados técnicos credíveis que permitem desenhar políticas públicas e colmatar algumas falhas de cobertura que possam existir. Portanto, no apoio à decisão é fundamental ter os dados e ter a informação disponível. Esta própria plataforma vai também permitir depois às empresas e também ao próprio Governo conhecer aqui as coberturas e a disponibilidade de conectividade com um grau de pormenor tal que só é possível desta forma. Portanto, a ANACOM tem tido aqui um papel fundamental de suporte no que está ao seu alcance, junto de instâncias nacionais, mas também de instâncias internacionais, também ao nível daquilo que são os cabos submarinos. Falou-se aqui de conectividade e, portanto, como forma também de posicionar o nosso país, posicionar Portugal como sendo um grande ator no mapa da conectividade internacional e tornar o nosso país numa grande porta de entrada dos dados para a Europa e que não seja só de passagem, portanto, que deixem cá alguma coisa. Mas que não percam dados por cá, não é?
Perder dados é que não. Exatamente, isso é que não. E neste sentido há depois também uma série de outras iniciativas em que a ANACOM está de facto a participar. Eu dou aqui o exemplo das zonas livres tecnológicas, que é de facto uma iniciativa louvável do próprio Governo, está a ser liderada pela ANI, mas a ANACOM participa enquanto entidade reguladora e temos aqui uma nova forma de encarar de facto a regulação, por exemplo, com estas zonas livres tecnológicas. Nós estamos a falar de sandboxes regulatórias, não é? No fundo, vamos pensar que temos ali um local que está envolvido por uma bolha e essa bolha tem condições especiais lá dentro, ou seja, tem algumas isenções daquilo que é a regulação tradicional, do que são os licenciamentos tradicionais, para que precisamente se possam fazer testes, possam desenvolver produtos num ambiente que seja propício a isso. E eu acho que nesse aspecto a regulação está a dar também aqui um grande passo no sentido de se aproximar destas questões da inovação. Mas posso dar mais exemplos. Por exemplo, o facto do regulador participar e acompanhar em laboratórios colaborativos, em laboratórios virtuais, laboratórios de experimentação, é fundamental. É fundamental esta interação com os outros, é fundamental ganhar experiência e também temos participado e acompanhamos alguns hubs de inovação, nomeadamente ao nível dos dados abertos. Temos aqui uma colaboração com as áreas da defesa e das Forças Armadas ao nível da inovação e como hoje o Augusto, por exemplo, o Augusto Fragoso, hoje de manhã, falou na apresentação dele, é fundamental considerarmos aqui uma matriz de inovação que contemple não só as áreas ou os mercados regulados pela ANACOM, e estamos a falar das comunicações eletrónicas, do setor postal, do espaço, mas depois todas as outras áreas que de alguma forma indiretamente beneficiam das comunicações e que a ANACOM não pode estar aliada, tem que saber o que é que se passa também nessas áreas. E portanto há aqui um desafio enorme que é, com estes verticais todos que existem, conseguir fazer aqui a tal matriz dos cruzamentos com as áreas, não só dentro da ANACOM, mas com os outros reguladores e também com todos os stakeholders. E, portanto, eu diria que aqui, em jeito de mensagem final a esta provocação que o Jorge aqui lançou, eu julgo que com todos estes exemplos nós não temos dúvidas que a regulação está a mudar. Está a mudar e já começa a afirmar-se aqui como um fator dinamizador. De inovação. E a ANACOM está aberta, obviamente, a todos os novos desafios, numa perspectiva de colaboração com todos aqueles que se queiram juntar a nós. Ótimo. Com este espírito. Obrigado, José. E para o Rui e para o Paulo, que eu acredito que vocês de alguma forma são regulados pela ANACOM, não é? Porque são operadores. Isto são ótimas notícias, imagino. Mas avançando. Eu não queria falar, mas já agora posso dizer. Não, força. Pode não parecer verdade, mas é verdade. A ANACOM tem mudado muito e nós temos vivido muito de perto com a ANACOM em desafios interessantíssimos, nomeadamente nas zonas livres tecnológicas. Vinha na viagem a falar com os colegas do Porto sobre aquilo que espera vir a ser uma zona livre tecnológica no Porto, sobre estes temas e, portanto, é verdade isto tudo que estava a ser dito. Ótimo. Rui, se quiser comentar também, mas eu lanço uma pergunta e depois deixo, se quiser comentar, para não ficar aqui obrigado também a fazer um comentário. Eu pessoalmente reconheço a IP Telecom como uma empresa que já com muitos anos e sempre muito comprometida com a inovação, tanto em termos tecnológicos como também do ponto de vista das operações, das suas operações. Já acompanha a vossa existência já praticamente desde do nascimento da Refer Telecom e, portanto, tenho tido muito gosto em ver como se posicionam como uma empresa inovadora. E Rui, o que eu lhe pedi era precisamente que nos partilhasse connosco como é que tem sido este processo de inovação, sobretudo é uma inovação incremental em termos daquilo que são as vossas operações. É uma jornada que já tem muitos anos. Partilhe um pouco connosco como é que tem sido este caminho. E se quiser comentar a provocação... Já lá vou. Vou ajudar quer a ANACOM, quer ali a Start Campus. Mas focando nessa questão, de facto a IP Telecom tem aqui muitas frentes de batalha. Para já enquadrar que a IP Telecom é uma empresa 100% detida pela área pública e, portanto, estão aqui vários acionistas da IP Telecom nesta sala. Cada um de vocês só tem 0,001%. Mas dar nota que, precisamente por causa disso, uma das missões da IP Telecom é, de facto, à semelhança daquilo que o Afonso comentou e também daquilo que o Paulo comentou, é, de facto, potenciar aquilo que são infraestruturas, no nosso caso, daquilo que são redes de alto débito,
bem como de ambientes cloud nacionais em Portugal. Isto é, garantir que a economia do país funciona. Há pouco vimos aqui a nós a falar daquilo que é o 5G, e o 5G está na ponta final daquilo que é uma infraestrutura que está por trás de redes de alto débito do país em si, e que está suportado em grande medida por aquilo que são os backbones da IP Telecom. Bem como na cloud temos empresas muito fortes, até do ponto de vista de exportação, que têm vários ambientes na cloud da IP Telecom, que depois também se interligam com outras clouds, mega hiperclouds e afins. E, portanto, o nosso foco do ponto de vista de inovação é claramente garantir, mais uma vez, tal como o Paulo referiu, que não interessa o que é tecnologia, o que interessa é que os nossos clientes, a economia portuguesa faz com ela. E é isso que é o diferenciador. Dito isto, eu penso que o Paulo, há pouco, quando estava a dizer que não são eles que inovam, eles também inovam, nós inovamos, porque para garantir que nós conseguimos dar a conectividade àquele senhor com as tais bocas quase de incêndio mega que ele procura, naturalmente nós temos que estar preparados para lhe dar. E, portanto, ao longo do tempo, o nosso foco é claramente ir no edge of technology da infraestrutura. E, para isso, precisamos de inovar. E o desafio em todas as organizações não é a startup que estávamos a ouvir há pouco na sessão anterior, são as empresas existentes, porque inovar, começando de novo numa startup, eu já estou na cloud, já estou super techy, isso não é muito difícil. O que é difícil são as empresas que estão cá há 10, 20, 30 anos atrás, com pessoas que no limite, hoje em dia, não têm a literacia digital que deveriam ter, um conjunto de sistemas legacy que são difíceis de migrar para os tempos modernos, e isso é que é difícil. E, portanto, nós, IP Telecom, também sofremos disso. E, portanto, o desafio e a forma como nós trabalhamos inovação é garantir que temos aquilo que são processos de inovação de curto, de médio e de longo prazo. Okay? Nós vamos lançar agora uma nova geração da nossa cloud no mês de abril, com quase direi um edge of technology à escala nacional. Mas é uma inovação claramente de curto prazo. Mas estamos a trabalhar com vários, quase direi, com algumas empresas e alguns parceiros tecnológicos, já a trabalhar naquilo que são comunicações quânticas. Comunicações quânticas é uma coisa que vai aparecer daqui a 5 a 10 anos. Do ponto de vista prático, ela já existe. Mas, do ponto de vista para o mercado empresarial, na realidade, ela vai estar no limite, na palma das nossas mãos, daqui a 5 ou 10 anos. Que é para garantir que as comunicações continuam seguras, porque a computação quântica vai estar aí e aquilo que hoje um computador ou um servidor normal desencriptam um certificado em 150 anos, provavelmente, a computação quântica faz isso em 5 segundos, ou 5 minutos, ou 1 minuto, não interessa. E, portanto, nós temos que estar já hoje, enquanto empresa de infraestruturas, a garantir que as comunicações seguras se mantenham, já hoje a trabalhar nisso operacionalmente. E, portanto, este é o desafio. O desafio é ter sempre, constantemente, inovações e ter um portfólio do ponto de vista de inovação, o que é que está a acontecer no próximo ano, o que é que vamos fazer no próximo ano, o que é que temos que fazer daqui a 4 anos e o que é que temos que fazer daqui a 5 ou mais anos. E, portanto, obviamente, a quantidade de projetos daqui a 5 ou mais anos é muito inferior àquilo que estamos a fazer no dia de hoje. E isso é o que vamos fazendo, e vamos fazendo aquilo que são processos de inovação incremental, isto é, vamos colocando pequenas peças, step by step, e não fazemos big bangs, não inventamos rodas, e, portanto, vamos estar, obviamente, a fazer um degrau a degrau, e quando olhamos para trás, e como estavas a referir, que olhas para trás o que é que era a Refer Telecom em 2000, e percebes que, ano a ano, a empresa tem de facto inovado, suportado empresas do presente e empresas do futuro, como aquelas que o Afonso está a alavancar dentro do mercado português.
Em relação à provocação da Anacom, obviamente nós temos trabalhado muito com a Anacom. Aliás, tivemos, e já agora também do ponto de vista de inovação, tivemos um trabalho muito estreito naquilo que vão ser as futuras comunicações continente, Açores e Madeira, naquilo que vão ser os futuros cabos submarinos do país, que têm um aspecto também estratégico de inovação para o país, que é garantir que, de facto, o Atlântico em si passa a ser um hub de dados nacional e internacional, e idealmente que fiquem cá dados, não é? Também. Portanto, esse é um aspecto. Também, portanto, só para dizer e reforçar que, de facto, a Anacom, a IP Telecom e mais um conjunto de stakeholders inerentemente está a trabalhar efetivamente do ponto de vista do que é que pode ser, e quando a PT Space, portanto, os nossos aeroespaciais portugueses estão a implementar um sistema de satélites de baixa distância, não é? Em Santa Maria, não é? Temos de ter, vou-lhe chamar, a canalização de dados para lá chegar, e obviamente nós, IP Telecom, estamos empenhados nisso. A Anacom ajudou certamente nisso, e esses dados não são só portugueses, são europeus, portanto são de todos nós, e pegando na apresentação anterior, de facto são open data, e é esse o objetivo que se pretende aqui. Está bem? Registro aqui o consenso. Chegamos ao fim da linha, ou seja, agora chegamos ao fim da linha, fim da linha de cadeiras, mas também da linha da inovação, ou seja, de todos estes senhores e as empresas que representam têm aqui uma missão de criar estas condições estruturais, infraestruturais, para quê? Para que apareçam empresas como a Sonai, a EMC, a inovar e a transformar aqui os serviços e os produtos que são oferecidos aos cidadãos, como todos nós. A Sonai tem, nos últimos anos, o Modelo Continente investido muito em inovação. Também agora recentemente foram bastante premiados pela IDC pelas vossas iniciativas inovadoras, nomeadamente a questão do Continente Lab, que é, já agora dou os parabéns, é um excelente showcase de inovação. Frederico, mas como é que foi este processo? Como é que se fazem as mudanças culturais necessárias numa empresa com imensos anos e com uma cultura bem vincada, como é o caso da Sonai? Como é que se recorre à tecnologia que muitas destas organizações que ouvimos colocam à vossa disposição, mas sobretudo como é que se transforma, como é que se tem empowerment para transformar os modelos de negócio que estão, no caso do retalho, que é o vosso setor, bastante instituídos há muitos anos? Alguns, de facto. Eu estava a ouvir o tema das empresas de 20, 30 anos, apesar de somos nós, para 35, se calhar isto vai correr mal. Vamos lá. Antes de mais, parece-me de facto que o primeiro comentário está certo. Eu estava a ouvir-vos falar aqui, os meus colegas de painel, e pensar, pronto, eu vou falar de inovação na ótica do utilizador. Não é? Vocês falam na ótica de quem a está a fazer a sério, eu vou falar na ótica do utilizador. Mas de facto, acho que é exatamente o ponto que foi levantado, que é o nosso foco é como é que se traz aquilo que a inovação mais estrutural cria para o dia-a-dia das pessoas e para as interações mais cotidianas, nomeadamente com um supermercado, por exemplo, não é, que no caso do Continente representa algum do tempo e algum do esforço ou da dedicação mental que cada um de nós tem que fazer no seu dia-a-dia para gerir as suas casas e as suas famílias. Há uma base para isto, relacionada com a cultura, que não se cria por decreto, mas também não existe se não houver essa visão na gestão. Ou seja, eu não consigo lembrar-me de nenhuma organização em que a gestão de topo não acreditasse na inovação, mas que a organização por si só fosse muito inovadora. Pode não ter que falar de inovação. Aliás, esse é um dos pontos principais daquilo que eu tento fazer no dia-a-dia. A minha área de digital, transformação digital e inovação, o que eu costumo dizer é que somos a área da empresa que estamos todos os dias a trabalhar para que a nossa área deixe de existir. Porque, teoricamente, não deveria haver a necessidade dentro de uma organização de haver um conjunto de pessoas dedicadas a pensar em inovação e em transformação digital ou o que quer que seja o próximo hype que aí venha. E, portanto, enquanto há
quer dizer que provavelmente ainda não estamos nesse nível de maturidade. Mas tudo começa por essa decisão, muitas vezes associada aos valores, à orientação que as próprias empresas têm sobre quão relevante é a inovação e a transformação do valor que eu ofereço aos meus clientes, sejam eles mais B2B ou mais B2C, para o futuro do meu negócio. Eu, felizmente, tenho a sorte de trabalhar numa organização que tem a inovação no ADN, nos valores, vem desde o fundador com essa preocupação sistemática e vivemos-la todos os dias. Novamente, não é por decreto, é porque há muito trabalho em garantir que todas as pessoas que estão na organização percebem que o ato de inovar é algo que é verdadeiramente valorizado. Isto, obviamente, para qualquer gestor, parte-se o elefante às postas, não é? Então, se queremos garantir que as pessoas inovam, como é que fazemos? Temos que criar as condições para que isso aconteça, dar as ferramentas, temos que reconhecer, temos que premiar, temos que dar visibilidade, temos que comunicar. Portanto, a minha área de gestão de inovação faz exatamente isso. Damos prémios internos à inovação, reconhecemos as pessoas, pomos-las a partilhar com os outros os casos de uso. Esse tipo de coisas, ao sobreviverem sistematicamente durante muitos anos e durante muita transformação que a empresa e o negócio sofrem, cria nas raízes daquilo que as pessoas acreditam na organização, de que, de facto, inovar e pensar à frente é valorizado e vai ter impacto positivo, não só no negócio, mas nas próprias carreiras e nas oportunidades que são apresentadas às pessoas. E, portanto, eu diria que esse é o elemento fundamental. Obviamente, partindo daquele enabler de tem que se acreditar, tem que haver um drive para isso. Eu já estive a trabalhar em organizações que não tinham esse nível de drive, porque estavam focadas noutras coisas, e é justo na mesma, e há fases de vida para tudo nas organizações. Nesta em particular, o mais difícil, digamos assim, é garantir que a inovação é focada, porque depois esse ponto também, eu diria que é o problema seguinte. A partir do momento que as pessoas querem inovar e percebem que isso é valorizado, temos que ter a certeza que não se inova só por inovar. Eu costumo focar muito o ponto da tecnologia. Eu adoro tecnologia, mas costumo focar muito para dizer nunca se pode olhar para a tecnologia primeiro como sendo a solução. Eu tenho que primeiro encontrar um problema e depois pode ser que aquela tecnologia seja uma solução, ou aquela ou outra qualquer. E há uma tendência muito natural nas organizações de dizer o que é que está agora? Inteligência artificial. Ok, então o que é que nós vamos utilizar a inteligência artificial? E isso, se eu começar por aqui, primeiro, na minha opinião, já não estou a inovar nada, não é? Já só estou a tentar, no limite, de checkboxes de que estou a endereçar os chavões da moda, não é? E isso é contraprodutivo, porque cria, dentro da própria organização, já para nem falar fora, mas dentro da própria organização, quando se percebe que essas coisas não conduzem a valor acrescentado real, uma má imagem e uma má percepção do que é verdadeira inovação e o valor que acrescenta. E, portanto, o meu foco sistemático é em garantir que nós temos problemas de negócio, que muito daquilo que eu me foco em duas grandes áreas, experiência de cliente e novos modelos de negócio, mas que nestas áreas existem fundamentais sólidos que sejam os clientes a dizerem: epá, eu vou ao continente e nunca sei onde é que estão os palitos. Isso é um problema. Pronto, ok, se arranjarmos tecnologia que resolve este problema, ótimo, e estamos a inovar. Mas não pode ser, eu agora tenho aqui uma solução de geolocation indoor, em que é que eu vou aplicar isto? Vamos experimentar coisas, dar a localização dos artigos aos clientes. Se eles não tiverem problemas sobre localização de artigos, não vale a pena. Mas se eu tenho um problema e encontro uma solução tecnológica que pode dar resposta a isto, aí sim, impecável, vamos fazer esse investimento. Portanto, o tema da cultura não é só set de que se quer fazer. Acho que é preciso muito mais do que isso. É preciso saber o que fazer e não começar a disparar em todas as direções. É o tema do propósito. Inovação com propósito. Por muito pequeno que possa ser o propósito. Força. O Rui já tinha feito... Deixa-me só complementar, que estou 100% de acordo com o que foi dito. E eu reforço também uma das coisas que referi, que é: não interessa a tecnologia. O que interessa é o que fazemos com ela, ponto. E a cultura, a transformação digital, não é
um mero acaso dentro das organizações, tem de ser uma coisa intencional. E esta intenção que foi aqui muito bem explanada, isto faz diariamente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o ADN fica lá. Okay? E isto é um aspecto essencial. Já agora, pegando nesta dica, só para terminar, que é para não me alongar, que é para dar a palavra, que é dentro da IP Telecom, na tal lógica da inovação incremental, uma das coisas que obriguei a fazer intencionalmente dentro da empresa é que todos os meses, aquilo que são projetos que começaram, todos os meses existe uma sessão aberta, tipo quartas-feiras, 9h30 da manhã, meia hora, toda a organização fica a saber o que é que o Zé Francisco, ou o Zé Manel, ou a Maria fizeram naquela área e implementaram e fazem a apresentação. Para toda a gente saber. Custa muito? 0. Toda a gente fica a perceber, olha, o outro fez, até me pode dar jeito. Não é? Paulo. Eu era mesmo só a perguntar onde é que estão os palitos, porque eu não consigo encontrar no continente. O exemplo não foi inocente. Sem brincadeira, vai dar. Está na Agora, se prateleira querem saber, 25. está sempre na zona de artigos de festa. Obrigado. Não, mas agora. Não tem, toda a gente já perguntou onde é que está. Desculpa, Paulo. Tem graça porque eu comecei a minha vida profissional a trabalhar no continente há 20 e muitos anos como repositor, portanto, quando era estudante ainda, que é engraçado, tenho uma ligação. Mas o ponto que eu queria reforçar, e já porque estamos a falar do futuro da Digital Innovation, e pegando um bocadinho naquilo que o Frederico disse, e também naquilo que o Rui disse, nós enquanto organização, por digital também inovamos, somos 30, e também temos as nossas preocupações enquanto organização, mas como disse, somos uma toolbox. E acho que o fator de inovação que nós introduzimos quando fomos desafiados a olhar para a inovação na perspectiva de uma organização como um município, foi nunca criar uma unidade de inovação. Okay? Porque para não cometer para não ter a preocupação que o Frederico tem de um dia vamos ter que terminar. Portanto, o nosso grande desafio foi precisamente trabalhar com todas as equipas no sentido de as capacitar para a inovação. E a transição digital, que é o grande desafio que as organizações neste momento vão passar a ter, também não pode ir pelo lado do IT. Okay? A transição digital é algo que tem que ser visto pelas organizações como fazendo parte do seu próprio ADN. Não há uma receita que diga que se vai poder aplicar a todos. Nós não a temos, mas temos procurado sempre usar o modelo que desenvolvemos para a área da inovação, não é? Esta lógica da toolbox, e não é por acaso que ela se chama toolbox, nós de facto produzimos uma toolbox que oferecemos a todos os nossos técnicos, a todos os nossos dirigentes, não só uma toolbox, mas um guia de inovação, um documento que eles têm em cima da mesa e que funciona mesmo como uma toolbox, quando eles precisam de perceber de que forma é que podem ter ferramentas de apoio à gestão da inovação. Eles têm lá essa toolbox que podem buscar e procurar algumas ideias para os ajudar a, mais uma vez, a introduzir inovação nos seus próprios processos. Esse é o grande desafio. Acho que fomos conseguindo que a coisa aconteça assim. As pessoas já percebem que são os colegas da área da mobilidade que têm que se preocupar com os drones, não é? Quanto muito desafiam-nos a nós para os ajudar com as ferramentas que temos na área de research, na área de desenho de serviços, na área de cocriação, a pensar com as equipas de que forma que os drones podem se aplicar à cidade, mas têm que ser eles a brilhar. Uma das principais vitórias que nós tivemos enquanto organização foi garantir que nenhum dos elementos da nossa equipa era aquele que faz a apresentação. Okay? Por muito que fôssemos nós a fazer todo o trabalho, a preparar o PowerPoint, no final do dia, quem tem que fazer a apresentação é o dono do negócio. Isso foi um grande desafio, porque normalmente faltam aquelas skills mesmo de estar à frente dos colegas a falar do trabalho que se fez, porque de facto foi o trabalho deles, foi ajudado por nós, mas foi o trabalho deles. Então isto foi de facto uma grande dificuldade, até de gestão da própria equipa, porque obviamente nós todos gostávamos de repente falar daquilo que fomos trabalhando. E portanto acho que esse foi o segredo um bocadinho do que fomos fazendo, e a transição digital agora apresenta exatamente os mesmos desafios. Eu acho que nós todos, enquanto organizações, devemos olhar também para esta nova fase da transição digital, talvez da mesma forma, portanto, fugir do IT, encontrar uma equipa que ajude o resto da estrutura a capacitar-se para o que vem aí do digital. Eu queria só pegar aqui numa coisa, principalmente que o Frederico disse e que ressoa muito, que é: não podemos olhar para a tecnologia como um fim em si. Não pode ser por aí. Tem-se olhar qual é o problema que estamos a tentar solucionar e quais são as tecnologias disponíveis para solucionar. Que é uma das coisas que nós estamos a fazer na Start Campus. Uma das soluções que nós estamos a fazer, que é relativamente novo no campo dos data centers, é uma tecnologia que tem mais de 50 anos. Só que nunca foi aplicada assim. E sendo aplicada assim, traz um processo, traz realmente muito mais eficiências
a nível de gestão de data centers e torna o produto muito mais apelativo. Portanto, não é preciso estar a ouvir qual é o hype de agora, vamos sentar... Não é. Olhemos para o problema, olhemos para a experiência, também é a experiência do cliente, embora seja um cliente diferente. É B2B em vez de ser B2C. É um cliente que tem exigências muito específicas, com problemas muito concretos, e como é que conseguimos trazer um modelo de negócio inovador, trazendo tecnologia, mas a tecnologia adequada àquele problema, e conseguimos integrar isso numa solução única. A tecnologia em si tem de ser uma ferramenta, tem de ser o toolkit. Toolbox. Só para terminar, também tenho uma pergunta. Quando é que há de ser o momento em que a direção de inovação é extinta e o que é que tem que acontecer para que lhe apresentem a sua carta de demissão? Não, eu espero ter a visão para ser eu a dizer à organização que já não faz sentido nós existirmos. E, portanto, esse é o meu objetivo. Não estou de todo preocupado com isso, porque acho que o importante é, se houve foco e decisão de alguém que gera a empresa para criar uma área, para se focar nisto, criar uma equipa dotá-la de recursos e de empowerment para poder induzir a que o resto da organização acelere o caminho, porque felizmente eu não estou a começar um caminho, a organização inova desde sempre. Eu tenho como principal desafio ter a certeza que estamos a explorar todas as áreas que devíamos estar a explorar e acelerar a rapidez com que chegamos ao destino. Mas a minha própria função, eu estou há 3 anos e qualquer coisa a fazer esta função, já mudou 2 ou 3 vezes. E vai continuar a mudar. E provavelmente qualquer dia o nome pode ser qualquer coisa, é o que eu costumo dizer. O nome podem dar o que quiserem. Depois o que interessa é o que é que se faz no dia a dia. E desde que esse papel vai evoluindo ao ponto em que no limite eu chego ao fim e a minha equipa, se calhar no limite já quase não existe, e o meu papel é de fazer as conexões e garantir que as pessoas estão a falar com as pessoas certas e a ir no sentido certo, pronto, aí digo, já está feito o meu papel, não é? Porque eu hoje, a minha equipa, não tenho gestores de inovação. Eu tenho product managers, product owners, porque a organização não os tem necessariamente espalhados em todo lado, e então eu digo, olha, é preciso acelerar, pega aqui nesta pessoa e ele vai criar um novo produto, proposta de valor, toda a componente de marketing, não é ele, mas ele como uma equipa agile, que montamos e não sei o quê, vai montar estas coisas todas. E este tipo de papel, não há um sítio natural para o ter. Como dizia o Paulo, isto não pode estar diretamente ligado ao IT, porque se estiver ligado ao IT, não é? Alguém que tem um martelo na mão é tudo um prego. Não é? Portanto, não interessa que tenha uma rosca, eu vou lá com o martelo e vou resolver o problema. E, portanto, não pode ser. Tem que ser... Muitas vezes as soluções são de processo, ou são de comunicação, ou são de interação com as pessoas. Seja o que for, é preciso ter essa lógica de visão de produto e de valor acrescentado para o cliente. Portanto, é isso que nós trazemos. Se calhar há 3 anos atrás existia um conjunto largo de grande pessoas que fazia gestão de inovação e focava-se muito numa coisa que é relevante, mas que tem que ter conta, peso e medida em inovação aberta e as redes, que têm que existir, mas por si só, se não forem orientadas a um problema, criam aquele problema que eu disse há pouco, que é as pessoas acham que é tudo muito giro, mas depois não vem o resultado, passado 2 ou 3 anos desaparece. Portanto, o processo tem que começar ao contrário, e acho que esse é que é o ponto. Ou seja, tão cedo não vai para casa descansar, já percebi. Estamos a assumir que eu faço muita coisa, não é? Se calhar já descanso bastante. Muito bem. Chegámos ao final do nosso tempo e eu acho que o painel foi muito interessante. Acho que vimos aqui várias perspectivas, várias dimensões do mesmo desafio, que é inovar. Começámos na tecnologia, nas infraestruturas, passámos pela regulação, acabámos em quem tem que depois entregar modelos de negócios inovadores e produtos inovadores aos clientes. Muito obrigado a todos. Foi efetivamente um prazer moderar este painel. Obrigado. Obrigado.